Olá pessoal, boa tarde aí. Eu vou fazer então um breve resumo aqui sobre, no caso, os conceitos de efeito estufa e aquecimento global, tá certo? Este assunto, este tema é trabalhado por várias ciências, seja geografia, física, química, biologia, entre outros. Então vamos ver primeiro o efeito estufa, o aquecimento global, muito falado hoje em dia, certo? O Sol emite radiação para o nosso planeta e parte dessa radiação é absorvida na atmosfera por nuvens, material particulado, entre outros casos. Entende? Dessas 100 unidades de energia, digamos assim, 44% chegam até a superfície terrestre. E então, esta superfície terrestre, quando recebe essa radiação solar, ela vai mandar de volta para a atmosfera parte dessa radiação, que nós chamamos então de irradiação. Então, radiação solar chega à superfície, a superfície emite de volta para a atmosfera a parte dessa radiação, irradiação. Isso depende de vários fatores, né? Do local, do clima, no caso aí, do dia, né? Da estação do ano, entre outros casos, tá certo? Então isso vai variar, por exemplo, ao longo do dia. Então o que vem a ser esse efeito estufa? No caso, na atmosfera, tem alguns gases chamados gases estufas, tá certo? Que são gás carbônico, CO2, o metano, CH4 e, no caso também, o vapor d'água, entre outros. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. Um automóvel, naquele dia, principalmente quando está muito quente, né? Você vai sair de casa, o que acontece? A radiação vai entrar no carro com os vidros fechados, a radiação infravermelha de ondas longas não consegue sair. Então você vai entrar no carro e ele está muito quente, certo? Então, o ideal que eu sempre digo é o seguinte, a recomendação antes de você sair, abra as portas do carro, então que seja o vidro, né, 1, 2 ou mais, durante alguns minutos, 5, 10, 15 minutos que você puder antes de sair de casa, tá certo? Então, assim acontece também com os gases estufas na atmosfera, que eu posso chamar de digamos, um lençol de ar aqui na atmosfera, né? Gás carbônico, metano, vapor d'água, entre outros, certo? Então, o efeito estufa, na verdade, é um processo natural, um fenômeno natural, melhor assim. Se ele não existisse, então, no caso, então, esses gases estão aqui na atmosfera, eles vão impedir que a radiação infravermelha, no caso, de radiação da superfície terrestre, né, ela consiga passar por isso aqui, tá certo? Por essa camada de ar. Então, sendo assim, o efeito estufa ele vai, no caso, manter o nosso planeta num equilíbrio térmico que possa permitir, por exemplo, a existência de vida. Sim, se o efeito estufa não existisse, nosso planeta seria em torno de 20 graus abaixo de zero. Então, dificilmente haveria vida em nosso planeta. Já com a existência dele, a média é de mais ou menos aí 15 a 20 graus, certo? Falei do carro, tem estufa também usada em países frios, né, em alguns processos na agricultura, por exemplo, entre outros casos, tá? Então, o efeito estufa existe, na verdade, é um fenômeno natural, que, entre outras coisas, permite a existência da vida em nosso planeta. Então, por que se discute tanto atualmente sobre efeito estufa e aquecimento global? Que nós podemos dizer que fazem parte aí das chamadas mudanças climáticas, tá certo? Então, no caso aí, o problema, no caso, vai se intensificar com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, na Inglaterra. A Revolução Industrial começou ali, se intensificou, que foi chegando a outros países no século XIX, século XX, XXI que nós estamos, né, e aí por diante. Então, com a Revolução Industrial, aumentou o consumo para obter matérias-primas e também gerar energia para o nosso consumo.
o uso de combustíveis fósseis. No caso, primeiro o carvão mineral na Inglaterra e no século XIX com a descoberta do petróleo, né? Então, digamos, os vilões aí do efeito estufa ou do aquecimento global que falamos hoje, que é esse aumento da temperatura, são os combustíveis fósseis, no caso que emitem o CO2 para a atmosfera, né? Aí você imagina o uso de carvão, gasolina, petróleo, perdão, e seus derivados, entre outros casos, tudo bem? E no nosso país tem o caso do desmatamento e as queimadas. Falo sobre isso mais adiante, tá? Então, o efeito estufa, no caso, acabou com essa revolução industrial, uso cada vez maior, intensificação das fábricas espalhando por todo o planeta e de automóveis também, né, digamos assim, lembrando gasolina e óleo diesel, né, por exemplo, aí, acabou fazendo com que esse ar ficasse mais poluído, né, com o gás carbônico, não só ele, tá certo? O metano também. Então, houve um aumento da temperatura nas últimas décadas, digamos assim, nos últimos 2 séculos, né? A média aí ao longo do século até o século XX, de 1 grau, que causou estragos, tá certo? As pessoas que duvidam aí, depois eu posso passar algum texto, alguma coisa, tá? Para explicar melhor essa questão aí. Então, aí falamos em aquecimento global, que é o aumento da média da temperatura nas últimas décadas, tá certo? Na verdade, o meu caso, que eu faço mais pesquisa, né, fiz lá anos atrás, estou voltando a essa situação, é sobre o aumento do nível do mar, que é uma decorrência, uma consequência deste aquecimento global. E aí, falando de aquecimento global, o que nós temos? No caso, algumas consequências. Subida do nível do mar, como eu disse, né, através de derretimento das calotas polares, né, de mantas de gelo, das geleiras também que estão nas montanhas, né, que podem se derreter também e descer e tal. Então, com esse derretimento das calotas polares, das mantas de gelo, expansão térmica dos oceanos, o nível do mar está subindo, tá? Outra consequência, no caso aí, além da subida do nível do mar, de acordo com alguns pesquisadores, já se fala no caso aí em aumento da ocorrência de tempestades, furacões, ciclones estarem associados a este aumento da temperatura dos oceanos, né? Já que é sabido que os furacões, no caso, ocorrem devido ao aumento da temperatura na superfície do oceano, tá certo? O que temos mais aí então? Ocorrência de intensificação de chuva, de tempestades em alguns locais, em outros pode ocorrer o contrário, né? Ficar mais seco, né? Pode acarretar desertificação, tá certo? Então, lembrando sempre que eu saliento os dados, informações, textos do IPCC. O IPCC foi criado em 1988, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em 1988 pelo PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi criado lá antes, né, depois da Conferência de Estocolmo, em 1972, tá certo? Até o professor Paulo Artacho é um dos membros do IPCC aí, que já ganhou o prêmio Nobel, né? O IPCC também, anteriormente. Então nós temos aí derretimento das calotas polares, subida do nível do mar, tempestades aumentando, seca em outros locais e aumento de furacões, ciclones, certo? Então a questão tem sido tão discutida nos últimos anos que houve a formação, no caso a implementação, de algumas conferências por parte de países envolvidos nessas questões, tá? Eu vou destacar aqui algumas. Em 1997, o Protocolo de Kyoto, no Japão, que, no caso, o Protocolo de Kyoto, países envolvidos se comprometeram a diminuir a emissão, a diminuir a temperatura, levando em conta a referência de
5% com a referência de 1990 até 1912, que foi estendida até este ano, tá certo? E no caso aí, em 2015, o Acordo de Paris, uma reclamação no caso dos países desenvolvidos no Protocolo de Quioto, foi que países subdesenvolvidos não estavam tendo obrigação nenhuma. No caso, países como o nosso, tá bom, vou fazer, mas não era obrigado, tá certo? Lembrar que no Protocolo de Quioto, uma implementação interessantíssima, importante, foi o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O que é isso? Chamado crédito carbono. Então, quando uma empresa ou um país polui o ambiente com a emissão desses gases, no caso, ela se compromete, pode se comprometer como compensação a investir em algum projeto em país subdesenvolvido para mitigar essa questão, tá? Para resolver, diminuir sua culpa, digamos assim. Né? E no Brasil, o primeiro projeto com o crédito de carbono foi o aterro sanitário Nova Gerar, em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem um aterro sanitário Rio de Janeiro, né? Que ele, no caso, usa o metano para gerar energia, tá certo? E lembrar também que, no caso, aí tem geleiras da Antártida que fazem, no caso, pesquisa com corte de geleiras com amostra de carbono. Então, dá para perceber, no caso, aí como era a emissão de carbono naquela época, né? Em épocas passadas, períodos geológicos passados. Lembrando que estamos no Holoceno, último período interglacial, há mais ou menos 10 mil anos, tá certo? Então, voltando ao Acordo de Paris, só para completar essa questão de período geológico, para alguns pesquisadores estaríamos no período geológico chamado de Antropoceno, né? Como eu falei antes, a referência pode ser, por exemplo, a Evolução Industrial, em que cada vez mais essas questões climáticas, mudanças climáticas, estariam sendo modificadas, acarretadas, provocadas pelos seres humanos, tá certo? Então, houve o Acordo de Paris, depois, em 2015, que é muito importante também. No caso aí, os países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos, se comprometem a diminuir a emissão desses gases estufas, tá certo? Lembrando, esses gases estufas aí, eles absorvem radiação infravermelha, que tem ondas longas, tá certo? Então, no Acordo de Paris, em 2015, a referência era 1 grau, acho que 1 grau mesmo, tomando como referência 1%, perdão, diminuir 1 grau, a referência tomando o período pré-industrial, tá certo? Aí logo depois, os Estados Unidos, com o governo atual, retirou seu país do Acordo de Paris, né? Lembrando que os Estados Unidos estão os maiores poluidores, os maiores emissores de CO2 na atmosfera. Só que nos últimos anos a China conseguiu ultrapassar, né? A China, só os dois países respondem por mais ou menos 40% das emissões de CO2, tá certo? E aí entra o Brasil também nessa questão. Qual o problema do nosso país? De que maneira entramos aí? O Brasil hoje está entre os 10 maiores poluidores do planeta com relação aos gases estufas, tá certo? Só que no nosso caso, a pior parte é com relação ao desmatamento, tá certo? Desmatamento. Com o desmatamento e mais grave ainda com as queimadas, você, no caso, ao mesmo tempo que emite CO2 para a atmosfera, com o desmatamento nas florestas, você deixa de absorver esse CO2, tá certo? Fotossíntese, né, que a vegetação faz esse processo, ela precisa de CO2 então. Né? Então, com o desmatamento, o nosso país responde a maior parte, posso dizer, em torno de 40%, com mudanças no uso do solo, o desmatamento e a pecuária. Né? Já falo sobre a pecuária. Tá? Lembrando que as florestas, a vegetação, as florestas principalmente, como também os oceanos, são, digamos, os principais meios para absorver esse CO2. Tá certo? São os principais para absorver esse CO2. E no caso dos oceanos, uma das consequências também que tem havido devido a essa poluição é a acidificação, que tem acarretado a morte de recife de corais, por exemplo. Tá certo?
Então, no caso dos oceanos, que nós podemos dizer aí, só um minutinho. No caso dos oceanos, né, que eu falei antes, absorve CO2 e com essa, no caso, poluição, tem acontecido a acidificação de recife de corais, dos oceanos, né, causando a morte de recife de corais. Voltando à questão da floresta, né? Segundo o Observatório do Clima, com esta crise na pandemia mundial e no Brasil, enquanto boa parte do mundo, a maior parte do mundo, o Observatório do Clima é uma rede, né, de várias entidades, organizações ligadas às pesquisas de mudanças climáticas. Segundo o Observatório do Clima, neste ano, enquanto com essa pandemia estaria acontecendo uma diminuição da emissão desses gases, no Brasil está acontecendo o contrário, devido a esse desmatamento, essas queimadas. Nós estamos vendo nos últimos meses que criminosos no campo não ficam na quarentena, né? Pelo contrário, para eles, até com a diminuição da fiscalização e pressões também, né, para diminuir a fiscalização, eles têm tocado fogo lá na Floresta Amazônica, vimos por último no Pantanal e por aí vai, né? Lembrando a importância da Floresta Amazônica com relação ao clima, né? Que a massa de ar que se forma ali sobre a floresta, ela é uma massa de ar quente e úmida. Uma expressão que eu aprendi recentemente, né? São chamados rios voadores. O que vem a ser isso? A floresta, no caso, a umidade que está sobre ela vai se deslocar chegando até o cerrado do país. Não só o cerrado, até mesmo a região sudeste. Então, aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós sofremos influência desta umidade que vem da floresta amazônica. Aí, se você desmata, acabou, né? O regime de chuvas também muda. Então, até se fala que alguns fazendeiros no cerrado, por exemplo, poderiam ou deveriam até pagar, né? Por esta dádiva da natureza, né? Essas chuvas que a agricultura tanto precisa, né? Voltando à questão da pecuária. No caso da pecuária, nosso país é um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina e esta criação de rebanho bovino também contribui para o aumento da emissão de gases do efeito estufa. O CO2, a emissão é muito maior do que o metano, só que no caso do gado é o metano, CH4. Aí você vai dizer, professor, né, a palavra nova que eu aprendi também é, né, eructação. O que vem a ser isso? Aí você vai dizer assim, professor, qual o problema de um boi arrotar? Só que não é um boi. Nosso país tem talvez mais de rebanho bovino na população do que de seres humanos. Bois de 4 patas, tá, gente? Por favor, não confundir. Então, eructação. Professor, o que tem um boizinho arrotar? Não, só um boi, né? Soltar um pum, professor. Não é só um. São mais de 200 milhões. Então, e o metano, ele tem um potencial de aquecimento global, 24 vezes, não, 4 só não, né? 24 vezes maior do que o gás carbônico. Lembrar também que quando se emite gás carbônico, a permanência dele na atmosfera é de mais ou menos 4 anos, tá? Do metano é de 8. 8. Vamos errar os dedos não, 8 anos. Tá certo? Então o problema está aí. Nosso país, né? A emissão maior de gases de efeito estufa, não só do rebanho bovino também, mas uma questão que se coloca o metano é a questão das plantações de arroz, principalmente em países onde eles são plantados, em lugares alagados, né? Que ele absorve oxigênio e emite metano para a atmosfera. Tá certo? Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, nosso país contribui, e por isso as pressões em cima do nosso país quanto ao desmatamento, queimadas, etc., né? Porque lembrando que este é um assunto, entre outros, que eu vou falar mais adiante, de fenômenos climáticos, digamos assim, provocados ou intensificados por ações antropogênicas, vamos falar fácil, ação provocada pelos seres humanos, né? Que ocorrem
em nosso país, tá certo? Então, ações antropogênicas, né? Como eu falei antes, que é a questão do antropoceno, tudo bem? Então, esses fenômenos são fenômenos de poluição global, ou seja, não se restringe onde ele é provocado, né? Tem o efeito estufa, tem a chuva ácida, que é questão para outro momento, e o buraco na camada de ozônio, que parece que está ressurgindo aí lá na Antártida, né? Tá certo? E então se discute muitas pressões por parte do governo e temos que fazer algumas modificações. As pressões estão em cima das empresas, muitas delas estão se adequando a essas questões ambientais, prestando atenção nisso, porque vê que é mais vantajoso mesmo, né? Pressões em cima de governos, e nós também, como sociedade civil, temos que fazer as nossas mudanças. Precisamos fazer também, contribuir com essa questão ambiental para mitigar esse aquecimento global, digamos assim, tá certo? Vamos falar dos 3 R's, não esquecendo que se você desmata, você prejudica. Se você planta uma árvore, parabéns, né? Vamos ver a questão dos 3 R's. Algumas projeções para até 2100, de acordo com o IPCC, de previsões mais otimistas para as mais pessimistas, colocam entre aumento de 2 e 4 graus. Aumenta a temperatura, tá certo? Como eu disse antes, a minha pesquisa, eu faço mais trabalho com relação à mudança do nível do mar, subida do nível do mar, provocada por este aquecimento global. Atualmente, né, o mar também já teve níveis mais elevados do que atualmente em períodos geológicos mais antigos, digamos assim. Tá certo? Mudanças, os 3 R's. Reciclar, reutilizar, tá certo? E reduzir, né? Alguns objetos aí, tá certo? Papel, metais, vidros, entre outros, tá? Vamos ver alguns exemplos. Papel. Eu vi a entrevista de uma executiva, uma das sócias lá do Banco Nubank esta semana, e ela disse que o banco não envia papel para os seus clientes. É um exemplo, tá? Alguns médicos hoje em dia já não aceitam mais papel, né? De exames, digamos assim, vir pela internet lá no computador e etc. Nós podemos reduzir o consumo de papel também, tá certo? Cada um fazendo a sua parte. Nos últimos anos eu cheguei ao cúmulo de ver coisa que ou não existia antes no meu tempo de aluno lá de moleque, né? Ou eu não conhecia até então, alunos que escrevem no caderno só de um lado da folha. Caramba, o que é isso? Ah, professor, é ruim não sei o quê, mas você tá... Eu falei na questão ambiental, tem a questão econômica também, né? Seja governo, os pais que compram, né, e tal. Falta economia, né? Se usar só um lado da folha para escrever. Eu tenho participado de alguns eventos, de algumas palestras, webinário, nesses últimos meses. O certificado está lá bonitinho guardado no computador, sem precisar de papel, tá certo? E por aí vai, né? Então, quanto mais papel usar, mais árvores vamos precisar. Questão de reciclagem também de latas, alumínio. Questão do consumo, dar preferência a materiais recicláveis, que tem retornáveis, digamos assim, né? Diminuir o consumo de vidro, de metais. Eu vou dar um exemplo meu, no caso, a cerveja que eu gosto daqui, tenho separado as latas para dar para quem precisa, né? Os catadores precisam disso. Esse é o seu sustento de vida, né? E então estou contribuindo também para essa questão ambiental, certo? E quando você também ajuda na reciclagem, você está diminuindo o consumo de minerais, como a bauxita, por exemplo, no alumínio, né? Você está ajudando a economizar também. A economia fora aquela questão de energia, né? Apagar a luz onde não tem ninguém, em casa, né? O chuveiro também fechado lá quando você está ensaboando e por aí vai, tá certo? Vidro também, vidro leva mais de 1000 anos para se deteriorar, tá certo? Então, saber também diminuir o consumo de vidros, saber como usar, ajudar na reciclagem e por aí vai, né?
Uma coisa que eu preciso aprender, estou tentando aprender, quem sabe eu dou parabéns, é a questão da compostagem do lixo, né? Você separar matéria orgânica para fazer adubo, tá certo? Questão do plástico, né? Que tem dois problemas do plástico. Tanto ele é feito a partir do petróleo, né? Como também ele tem mais de 100 anos de duração no nosso planeta. Não existe jogar fora, você não joga nada fora. A não ser que você acredite que a Terra é plana, né? Aí vou jogar fora, para algum lugar o seu lixo vai, tá certo? Essa questão também, no caso que eu falei do plástico, né? Eu vou dar o meu exemplo, a escola que eu trabalho há mais tempo. Eu diminuí, eu percebi que um erro que eu estava cometendo eu gosto muito de café também, aquele copo descartável, eu parei de usar. Eu comprei um copo, levei para a escola, toda vez que precisava beber um café ou uma água, passou a ser nele, né? Então, tem essa questão também de diminuir o consumo de plástico. Leis aprovadas aí no estado do Rio de Janeiro, sacolas plásticas nos mercados, parabéns, ótima lei. Eu já recusava antes, para que você levar para casa uma sacola plástica, duas com uma pasta de dente, um sabonete, quando você compra poucas mercadorias, já leva até na mão, né? E, por último, na cidade do Rio também a questão do canudo, né? Canudo plástico. Esse plástico também muitas vezes vai para os oceanos e a gente percebe que muitos seres vivos, muitos peixes, canudos em nariz de tartaruga estão morrendo, né? Estão poluindo os oceanos também. Então é mais uma contribuição. Eu vi na televisão um homem catando garrafa de vidro na Urca, na Praia da Urca, na Baía de Guanabara, né? Entendeu? Então essa questão também aí, para alguns cientistas, dizem que daqui a alguns anos, daqui a mais ou menos 50 anos, nós vamos ter mais plástico do que seres vivos nos oceanos, de acordo com esta poluição que nós temos causado. Tá bom? Então espero que tenha agradado aí. Ficamos por aqui. Boa tarde.